Bom, e às segundas-feiras é dia da gente conversar com o nosso querido amigo, Dr. Guilherme Colim, que já está aqui ao vivo no estúdio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dr. Guilherme. Boa tarde, Cláudio. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para você que está em casa. Doutor Guilherme, hoje a gente vai falar também sobre... Todos os assuntos são importantes, né? Mas tem uns que esse apresentador se interessa mais, se interessa menos, e assim lá o pessoal de casa, está aqui o nosso site, que fica lá as nossas entrevistas também, rdctv.com.br, nossos contatos. Assista até o final da entrevista, porque tem aquelas dicas do Dr. Guilherme e depois tem os contatos também. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O doutor Guilherme é um especialista aí em direito previdenciário, um dos mais especialistas que eu conheço. Eu sei, eu recomendo, aliás, tem um escritório fantástico por trás também, sempre lembro das meninas. Conhece pouca gente, né? Não, e tem um escritório por trás lá de gente da mais alta qualidade. As gurias ali, essa sim, lá tem a Fernanda, a Cris, a Ana Paula e a Carol. Se uma delas ficar doente, eu entro em depressão, Então, um grande beijo para as gurias do escritório do Dr. Guilherme Colim. No final aqui a gente vai dar os contatos para você. Bom, a nomenclatura mudou. Agora o auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas tanto os profissionais do direito como a sociedade seguem usando aí as nomenclaturas mais antigas aí, né? E atual, então a gente vai seguir assim. Falaremos hoje sobre os requisitos de cada benefício. Preste atenção à diferença e, como eu falei antes, ali é claro, as dicas estratégicas. Então, assista até o final. Melhor a gente vai deixar ali para o final. Bom, sugerimos também procurar o canal Saiba Direito. Saiba Direito, digita ali na lupinha no canal lá no YouTube. No YouTube, Saiba Direito, se inscreve e assiste aí a outros vídeos também. E é sempre bom que você assista o vídeo até o final e não, essa dica é importante, não pule as propagandas, né? Eu peço que não pule as propagandas e que assista até o final, porque o algoritmo do YouTube, ele é mais generoso com os vídeos que são assistidos até o final, com maior engajamento. E aí você, ao assim agir, estará facilitando, estará permitindo, estará estimulando o YouTube a mostrar os vídeos para mais pessoas. Exatamente. Assistir um vídeo no YouTube é de graça. Deixar rodar a propaganda ali é uma ajuda que talvez não custe, né? E isso faz uma diferença na propagação orgânica dos vídeos. Para que outras pessoas entendam sobre assuntos extremamente pertinentes. Exato. Que muita gente passa problemas, dificuldades, né? E acha que só a pessoa enfrenta aquilo ali e não é bem assim. Uma dica, um videozinho de 3, 4 minutos, às vezes traz uma informação que pode mudar o resto da vida de uma pessoa. Sim, eu sei disso. Então, por favor, assista então até o final dessa entrevista, que depois a gente também dá os contatos do Dr. Guilherme Colim. Bom, pode parecer meio básica, né? A gente começa sempre do princípio, né, doutor Guilherme, para o pessoal entender ali, né? Vamos lá, quais são os requisitos do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, né? A antiga aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, requisitos. Todos os benefícios previdenciários têm como requisito a condição de segurado de quem o está pleiteando. Então, a condição de segurado. Mas no caso específico da aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente. É o que o nome fala. A pessoa deve ter uma doença que pode ser decorrente de um acidente ou de uma doença típica, uma doença tradicional, pode ser vinculada ao trabalho ou não, e estar total e definitivamente incapaz para qualquer trabalho. Quando a gente fala para qualquer trabalho, é óbvio que eu não estou mencionando, eu não estou incluindo aqueles trabalhos, né, muito distantes do usual. Então, tu, Cláudio, tu é jornalista, aí tu perde a voz, vamos imaginar que tu fica mudo. Sim. Mas aí vai poder trabalhar como alguma outra coisa? Claro, pode. Mas provavelmente, se tu ou se eu perdermos a capacidade de falar, nós nos aposentaremos por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, assim, mas a pessoa sem a fala não pode trabalhar como qualquer outra coisa? Artesão. Artesão pode. Mas, dependendo das circunstâncias, será feita uma reabilitação profissional ou não.
Ah, bom. Então, a aposentadoria por invalidez, ela, a princípio é isso, é a incapacidade definitiva, mas tem que ter os outros requisitos. O principal deles é a condição de segurado, carência, e depois anota, tu é um cara inteligente, tem boa memória, anota para perguntar mais na frente lá, sobre o período de graça. Período de graça, nós já falamos aqui sobre o período. A gente já falou em algum momento aí, Cláudio, por favor. Me lembro que é o período de graça. Vamos falar sobre o período de graça também. Está anotado aqui. Bom, e os requisitos para o antigo auxílio-doença, que agora mudou o nome, agora é benefício por incapacidade temporária. O antigo auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, é o primo da aposentadoria por invalidez, porém, é para quem tem uma incapacidade temporária. Também são necessários os requisitos da carência, que são 12 contribuições, da condição de segurado. O valor, acredito que a gente provavelmente vai me questionar mais à frente sobre o valor dos benefícios, né? Mas já adianto, o benefício, a aposentadoria por invalidez tem um critério de cálculo e o benefício de auxílio-doença tem outro, que muitas vezes é maior. Sim. Muitas vezes é maior. Então, o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, basicamente é esse. No benefício por incapacidade temporária, na aposentadoria por invalidez e no auxílio-acidente, é necessário passar por uma perícia junto ao INSS e, caso negado, pode-se entrar em juízo. Bom, então vamos falar sobre o auxílio-acidente. Aliás, é o seu preferido. Você vive dizendo aqui que é o seu preferido do auxílio-acidente. Perdão pela ironia, eu quase que tenho inveja de quem tem o auxílio-acidente. Perdão pela ironia, tratando de um assunto sério, às vezes a gente descontrai um pouco. Mas por que eu sou fã do auxílio-acidente? O auxílio-acidente, ele é um benefício que corresponderá a 50%, o valor corresponderá a 50% do que o segurado receberia se fosse aposentado por invalidez. Até aí, tudo bem, mas é menos? Sim, é menos. Só tem um detalhe. O auxílio-acidente permite que a pessoa siga trabalhando e o valor do benefício é somado ao salário de contribuição. Então, a pessoa ganha lá 2 mil por mês de salário normal, mas tem um auxílio-acidente que teve lá atrás por alguma redução da capacidade laboral. Ela pagará o INSS sobre os 2 mil, mas para fins de cálculo de benefício futuro, entrará na conta os 2 mil do salário de contribuição e mais aquilo que lhe ganha do auxílio-acidente. Quais são os requisitos do auxílio-acidente? A redução da capacidade laboral. Então, agora a pessoa tem um emprego X, trabalha em tal atividade, desenvolve uma doença laboral, e aí um detalhe, o auxílio-acidente ou tem que ser um acidente típico ou um acidente equiparado. Uma doença laboral é um acidente equiparado. Mal do túnel do carpo é um acidente equiparado. A pessoa perdeu a visão para o diabetes. Perder a visão para o diabetes não é, na maioria esmagadora das vezes, ou quase todas, não é equiparado a nenhum acidente. Mas a pessoa perdeu a visão porque entrou uma felpa no olho enquanto estava trabalhando ou enquanto estava no seu horário de lazer. Aí então será um acidente. O seu acidente pode ser um acidente comum, vinculado ou não ao trabalho, ou uma doença, e a doença tem que ser vinculada ao trabalho. Você falou dessa felpa, agora eu me lembrei, o meu cunhado trabalhava em banco uma vez, teve um acidente, você falou do olho, um colega foi dar uma folha de papel e essa pontinha da folha de papel pegou no olho. Sim. Ele ficou com uma lesão. Ficou com uma lesão no olho durante meses. Sim, sim. No caso, se a lesão for reversível, ele não teria direito ao auxílio-acidente. Sim. Mas agora, em março de 2020, ou 2021, não me lembro bem, foi alterada a legislação que trata sobre a visão monocular, e agora quem tem visão monocular é considerado deficiente e isso facilita na obtenção do benefício. Mas o auxílio-acidente não é só para isso. O auxílio-acidente, a pessoa desenvolve um problema psiquiátrico decorrente de um acidente. Sim. Foi atropelado, foi assaltado, o assalto é um acidente. O assédio moral no local de trabalho, e a pessoa desenvolveu, então, estresse, depressão, e não pode mais trabalhar em alguma atividade. Terá direito ao auxílio-acidente. Eu tenho muitos clientes motoristas de ônibus, pessoal de empresa de ônibus. Sim. A pessoa sofreu estresse pós-traumático após ser assaltado no local de trabalho. É verdade. Não pode trabalhar mais em ônibus.
A pessoa tem o problema da trepidação, tem a questão ergonômica, desenvolve algum problema ortopédico, Sim. uma doença equiparada, né? Uma doença laboral, não pode mais trabalhar em ônibus. Sem contar um acidente de trânsito também, o próprio acidente de trânsito. Com ônibus, né? Ela terá uma redução da capacidade laboral, terá direito ao auxílio acidente. E outra coisa que eu adoro, eu sou fã do auxílio acidente, porque se você tiver em auxílio doença, se o segurado esteve em auxílio doença, pela lei, o INSS deveria conceder o auxílio acidente imediatamente depois. Isso raramente acontece. E aí nós conseguimos todo o retroativo. Então, o cara sofreu um acidente típico ou equiparado lá em 2016. Ficou não sei quanto tempo em auxílio-doença, teve alta, e aí então ele foi realocado para outro setor da empresa, ou ele era motorista e não pode mais dirigir, não importa. Ou ele tem que sobrecarregar outra parte do corpo, tem um problema na perna, então ele sobrecarrega a outra perna. Isso aconteceu lá em 2016. Ficou um tempo em auxílio-doença e não recebeu o auxílio-acidente de imediato. Se ele entrar hoje com o pedido, ele pode pedir todos os atrasados desde aquela época. Então, a gente está falando de retroativos de 5, 6 anos. No caso, o prazo de prescrição são 5 anos, mas tem mais o tempo de trâmite do processo. E, então, é um benefício que tem um significado econômico, pode ter um significado econômico muito grande. Então, o sujeito pode receber o auxílio-acidente e o auxílio-doença junto? O auxílio-acidente e o auxílio-doença somente serão concomitantes quando forem de causas diferentes. Então, você trabalha como digitador, desenvolveu mal do túnel do carpo. Não pode mais trabalhar na digitação e vai trabalhar em alguma outra atividade qualquer. Está recebendo o auxílio-acidente. Passa um tempo, você pega uma doença qualquer, pega Covid, é atropelado, desenvolve qualquer doença que não seja relacionada com aquela origem. Você poderá receber ambos, auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, concomitantemente com o auxílio-acidente. A aposentadoria não permite isso. A pessoa que está aposentada e segue trabalhando, quando fica incapaz para o trabalho, não recebe nada a mais. O auxílio-acidente permite. Então, mais uma vantagem do auxílio-acidente perante os demais benefícios, ao meu ver. Bom, e a gente tinha falado antes ali, eu anotei aqui, né? Eu tinha perguntado sobre a forma do cálculo, né? A forma de cálculo. E aí tem a questão ali antes eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão do período de graça. Período de graça. Isso. Eu tenho um vídeo no meu canal do Saiba Direito, período de graça, em que eu explico melhor, mas é importante, faz sentido para a nossa conversa de hoje. Período de graça, artigo 15 da Lei 8.213. Existem algumas hipóteses, mas vamos falar da principal, que é a mais comum. A pessoa está trabalhando ou pagando o INSS e para de pagar. Período de graça é o período em que a pessoa fica sem pagar o INSS e ainda tendo a proteção previdenciária. Então, a pessoa trabalhava ou pagava o INSS como contribuinte individual, parou de pagar por alguma razão qualquer, ficou desempregado, ou no caso do contribuinte individual, faltou dinheiro, parou de pagar. Nos 12 primeiros meses, o segurado terá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, se morrer, pensão por morte, para os seus dependentes, é claro, independente de estar pagando, nos 12 primeiros meses. Caso ocorra o evento específico, o acidente, a incapacidade, o que for, o óbito, o que for, depois dos 12 primeiros meses e antes de fechar 24 meses, ela terá direito desde que comprove que estava desempregada, e esta prova tem de ser por testemunha também. Não basta apenas não pagar, não basta apenas a baixa na carteira de trabalho. Caso o segurado tenha tido ao longo da vida 120 contribuições, o período de graça poderá chegar a 36 meses. Ou seja, eu paro de pagar o INSS hoje, eu, Guilherme Colim, eu já tenho mais de 120 contribuições, então já tenho o adicional de 12 meses. Parei de pagar hoje o INSS. Aí daqui a 35 meses eu me acidento, eu sou atropelado e quebro a perna. Se eu provar o desemprego, que é 12,
ao natural, mais 12 pelo desemprego, mais 12 pelos 76 meses, eu terei direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ao auxílio-acidente, ainda que eu não estivesse pagando, porque eu preservarei a condição de segurado. O requisito condição de segurado está presente para todos os benefícios previdenciários. Então, isso é uma parte muito importante, uma informação muito importante. Se você for advogado, fique atento. Quando é que iniciou a incapacidade? O seu cliente estava desempregado, estava sem pagar, verifique se ele estava ou não coberto pelo prazo do período de graça. E me diz uma coisa, isso precisa ser ajuizado dentro desse prazo daí? Como é que... Não é o ajuizamento. Não é o ajuizamento. É o início da incapacidade. Ah, tá. Eu já tive... Tá. Eu já me deparei com situações, Cláudio, em que a pessoa já estava sem pagar o INSS há mais tempo, muito mais tempo. Mas ela comprovou que iniciou a incapacidade dentro do período de graça. Então, vamos lá. Nós estamos em 2022. Eu, Guilherme, paro de pagar o INSS. Aí, daqui a 6 meses, 1 ano, eu contraio uma doença ou sofro um acidente e não faço nada. Se passo mais 3 anos em cima. Então, a gente já vai estar em 2026. 2022, mais 1 ano, sofro um acidente, bota 3 anos em cima de 2026. Em 2026, eu já perdi a condição de segurado. Sim. Porque passou o prazo do período de graça. Mas aí eu posso entrar com uma ação judicial lá em 2026, dizendo o seguinte, eu estou incapaz desde tal data. E se eu comprovar que esta data está dentro do período de graça, eu terei direito. Quando o perito faz a avaliação, ele preenche um questionário. Uma delas, data do início da incapacidade. Data do início da doença, que nem sempre coincidem. E data da cessação do benefício, quando ele concede o benefício, a data que ele acha que o benefício poderá ser cessado, dentre outras informações. Então, a DII, a data do início da incapacidade, deve ser num momento em que a pessoa que está pleiteando o benefício ostentava a condição de segurado. E para isso, então, a gente bate muito na tecla do auxílio-acidente. Bom, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Uma pessoa, então, que está há 5 ou 6 meses sem pagar o INSS, Isso. já perdeu a condição de segurada, né? Se ela ficar incapaz hoje, não terá direito a nada, mas caso comprove que já estava incapaz antes do término do período de graça, daí ela vai ter direito. Exatamente. É isso Exatamente. aí. É bom repetir. Tá. Está 8 anos sem pagar INSS. Sim. 8 anos que eu não pago INSS. Mas eu comprovo que o início da minha incapacidade se deu lá atrás, dentro da época que estava dentro do período de graça. Eu terei direito ao benefício, sim. E ela vai receber os atrasados também? O atrasado ela somente receberá, estava falando ali das siglas, tem uma sigla que é a DER, data de entrada do requerimento. Os atrasados, a pessoa somente receberá se ela for incapaz para os atos da vida civil. É o caso da pessoa que foi interditada, que foi curatelada, ou dos menores de idade, né, de crianças ou adolescentes, que aí seria aplicado para outros benefícios. Via de regra, os benefícios previdenciários são pagos da data da entrada do requerimento, ou seja, da data da entrada do requerimento do pedido administrativo para frente. Da data da entrada do requerimento para trás, via de regra, é perdido. E os critérios, doutor, de cálculo de cada benefício? Tem uma incoerência aí. Critérios de cálculo. A aposentadoria por invalidez comum, ela é calculada com base em 60% da média das contribuições, acrescidas por 2% por ano que exceder o 20º. Então, eu, Guilherme Colim, vamos imaginar que eu tenha 10 anos de contribuição. Sofro um acidente que não é vinculado ao trabalho e fico incapaz para o trabalho. Se pega a média de todas as minhas contribuições, se calcula 60% desta média e se acrescenta 2% por ano que exceder o 20º. Como no meu exemplo eu só tenho 10 anos de contribuição, eu só receberei os 60%. Sim. Se for uma aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho, por doença laboral ou por acidente típico vinculado ao trabalho, o que inclui na ida ou na volta do trabalho, aí será 100% da média. Isso, a aposentadoria por invalidez.
o benefício de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, é 91% desta mesma média. E aí, Cláudio, imagino que já vai até me questionar da incoerência. Pois é. É incoerente. A pessoa, né, está doente, mas está temporariamente incapaz. Receberá 91% da média. A pessoa está doente e está total e definitivamente incapaz. Receberá, se for uma doença não vinculada ao trabalho, receberá 60% desta mesma média. É porque o auxílio por invalidez parece ser mais grave que o auxílio-doença. É aí que está a incoerência. Pois é. Claro, existe uma tese, nós lá no nosso escritório nós ganhamos, outros advogados também, alguns já ganharam, mas não existe jurisprudência firme ainda, concedendo a quem pleiteia aposentadoria por invalidez comum o mesmo critério de cálculo da aposentadoria por invalidez acidentária. Mas isso são decisões, teses que foram desenvolvidas e que não é pacífico ainda, está muito longe de ser pacífico. Mas eu peço. Sim, mas aí então quem é que decide? É o segurado ou é o perito? Não, quem pede decide qual será o seu pedido, né? Sim. Mas no caso de qual será o benefício, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, o perito é que indicará. No caso do auxílio-acidente, o valor será de 50% do que seria uma aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio-acidente, o valor é menor do que o da aposentadoria por invalidez. Mas, o que acontece? Eu estou recebendo lá meu auxílio-acidente de 50%. Aí o tempo vai passando, eu sigo trabalhando. Aí eu consigo me aposentar, por exemplo, por idade, ou por tempo de contribuição. Aí eu me submeterei a um critério de cálculo que será os 60% mais 2% ao ano, que exceder o 20º. A diferença entre o que eu recebo de auxílio-acidente e o que eu receberei me aposentando pode ser muito pequena. E se eu me aposentar por invalidez, eu receberei o valor da aposentadoria, não poderei acumular com auxílio-doença no futuro e não poderei trabalhar. Por isso que é muito importante tomar esses cuidados ao encaminhar algum benefício. Mas sim, para não cair numa armadilha. Quando se faz a avaliação da incapacidade, é o perito que decide, não é o segurado que decide. Bom, e o tempo de auxílio-doença conta como tempo para aposentadoria, conta, né, por tempo de serviço, exato. Mas aí o segurado não corre o risco daí de acabar perdendo ali, por exemplo, né? Vai se aposentar por tempo, vai ter uma redução de renda. Não vai ter uma redução de renda, isso acontece. A pessoa às vezes está em auxílio-doença. Eu estou em auxílio-doença, recebendo 91% da média. Mas tem uma angústia, tem um efeito psicológico, é chato. De tempos em tempos eu vou lá e me submeto a uma perícia. Sim. Mas só que no final do mês entra na minha conta 91% da média. E o tempo vai passando. Para que o período de auxílio-doença conte como para fins de aposentadoria, ele tem que ser intercalado com alguma contribuição. Aí eu vou lá, vamos imaginar uma pessoa que atingiu o tempo necessário contando o período de auxílio-doença. Ele vai ali e paga uma contribuição, pede a alta do INSS e paga uma contribuição. Aquele período que ele ficou em auxílio-doença, aí então contará para todos os fins. Só que aí ele se submeterá àquele velho critério de cálculo, 60% mais 2% que exceder o 20º. Dependendo da situação, a redução de renda pode ser enorme. Imaginemos uma pessoa que a média deu 5 mil. A média das contribuições é 5 mil. 91% de 5 mil, arredondando, é R$4.500. Correto? Correto. Arredondando. Correto. Aí a pessoa fechou o tempo para se aposentar. E ela está há bastante tempo em auxílio-doença. Sim. Aí ela vai lá e se aposenta. Ela poderá receber 60% dos mesmos R$5 mil. Ele terá uma redução de R$4.500 para R$3.000. Bom, então às vezes é melhor não fazer nada, então. Muitas vezes o melhor é não fazer nada. Não. Depende do caso, mas muitas vezes sim. Muitas vezes vai alguém no meu escritório e eu digo, olha, eu fico muito agradecido pela visita, né? Pois é. Mas por isso é importante. Mas não é necessário me contratar. Economize seu dinheiro, não me contrate. Muitas vezes eu digo isso. Pois é, e por que é tão difícil, às vezes, pessoas com doenças graves aí ter a dificuldade da perícia médica? Convencer o perito? Convencer o perito, né? Eu tenho algumas críticas aos critérios de muitos peritos, mas existem algumas questões também aí. Muitas vezes a documentação vem muito capenga e o perito não sabe dos detalhes. O perito não foi morar com o segurado. Então, o perito tem má vontade? Acredito que muitas vezes sim. O perito, às vezes, tem aquela visão burguesa
em especial em trabalhos braçais. Uma situação que eu peguei semana passada, uma cliente cobradora de ônibus, problemas ortopédicos, e estava em auxílio doença, teve alta de auxílio doença já há 3, 4 anos, e eu estou pedindo auxílio acidente porque ela foi realocada. Aí o perito diz que ela consegue subir na maca. Lá atrás, pelos problemas ortopédicos dela, foi recomendado que ela não subisse escada. E como ela subiu na maca, o perito disse que ela estaria apta ao trabalho. A questão é que a escada do ônibus é diferente da escada da maca. Não, bem diferente. E também uma coisa é subir naquela escadinha da maca de um consultório uma vez, outra coisa é passar o dia inteiro subindo e descendo. Não, essa não. Mas isso é muito comum. Então, assim, Cláudio, a documentação, dicas que eu dou. Documentação médica boa. Outra coisa, o que incapacita não é a doença, é o sintoma da doença. Isso é muito importante. A incapacidade se dá na consequência da doença. Eu posso ter uma doença gravíssima, mas ela tem uma doença silenciosa. Sim. Ela tem sintomas leves. Sim. E aí outra pessoa torceu o pé. O cara que torceu o pé... Não consegue caminhar. Existe a relação entre a doença e os seus sintomas e o trabalho que a pessoa desempenha. Eu, Guilherme Colin, advogado, se eu torcer o pé, eu continuo trabalhando normalmente. Mas se eu fosse motorista, e se eu fosse carregador de mudança, se eu fosse pintor de parede, então uma mesma lesão pode incapacitar um e não incapacitar outro. Este paralelo é muito importante. Você, advogado, explique no processo e comprove no processo quais são os sintomas daquela doença, no caso concreto, e qual é o trabalho que o seu cliente desempenha efetivamente. Não é o nome do cargo. O fulano de tal é assessor, não sei o quê. Não. O fulano de tal trabalha de tal maneira e a sua rotina de trabalho é essa. E está tudo isso no PPP, Perfil Profissionográfico Previdenciário, ou no LTCAT, Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho, que dá um pouco de mão de obra, mas vale a pena providenciar. Muito bem. E as sugestões que o senhor tem para melhorar, então, a chance de sucesso de uma perícia, então, doutor? Exatamente isso. Desenvolver, demonstrar os sintomas com a atividade em si. Explicar por que aquela doença produz aquele sintoma que gera aquela incapacidade. Os efeitos colaterais, bula do remédio. Na bula do remédio tem os efeitos colaterais em potencial. Você tem um cliente, você é advogado, tem um cliente que tem uma doença psiquiátrica. Aí ele toma um medicamento X, e esse medicamento produz sonolência. Peça para incluir no atestado que ele efetivamente sofre daquele efeito colateral que está na bula, que você, por favor, colega advogado, junte no processo. E aí, se o seu cliente tiver alguma atividade que exija atenção, melhor ainda. Melhor ainda. Dicas para aumentar as chances. Documentação boa. Documentação boa. O perito, ele tem razão em desconfiar, porque, de fato, muita gente vai lá querendo obter um benefício que não é merecido. E aí, com isso, muitas outras pessoas vão e sofrem negativas indevidas. E tem, de vez em quando, a gente vê pela imprensa casos absurdos, casos bizarros. Sim, infelizmente. Doutor Guilherme, para o pessoal que está em casa, então, vamos repetir ali os contatos, né? O canal Saiba Direito, o pessoal já conhece, vamos repetir aí. Perfeito, mas antes de repetir os contatos, eu queria agradecer. Posso fazer um agradecimento aqui? Também ganhei um presente. Vamos, que eu também tenho. Também ganhei um presente aqui. Maria Luísa Doces. Olha só, que delícia. Deixa eu tirar Maria Luísa Doces, eu queria agradecer aqui um presente. Patrícia. Patrícia Truda Boas mandou um presente para nós, para o Cláudio e para mim. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal adoçar aqui, para botar uma glicose. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha ali, ó. E isso aí é bom, às vezes o cara tá com estresse, né, Cláudio? Pô, doce é tudo. Aí um doce já acalma, né? Doce é tudo na vida. O pessoal vai mostrar aqui, ó. Patrícia, muito obrigado. Olha aqui, ó. Olha ali, que delícia. Não, e os formatos ali em coração e estrela, agora que eu tô vendo. Tem vai dar pena de comer, mas vou ter que comer tudo, infelizmente. Mas eu sugiro com cautela. Porque tem prazo de validade também, com moderação. Como com moderação. Então, muito obrigado. Maria Luísa Doces, olha, vou experimentar e depois nas redes sociais lá você vai ter mais informações, né? Perfeito. Faz um vídeo teu mostrando o consumo lá. Com todo o prazer. Doutor Guilherme, endereço para contato. Redes sociais. Colin.Guilherme, meu Instagram pessoal. CRJs no Facebook e no Instagram.
Por favor, se inscreva lá no YouTube, no canal Saiba Direito. E também 51 32 28 12 19 e 51 99985 7991. Estou à disposição de colegas curiosos, de qualquer um que queira falar comigo. Eu sou facinho. Eu recebo ligação do Brasil inteiro e fico muito grato. Do que tu faz, né? Esse é importante. Inclusive, eu acho injusto, Cláudio, porque para as pessoas, um dos requisitos para pagar o INSS, para se inscrever no INSS, é a pessoa trabalhar. E eu ainda não iniciei a minha vida laboral porque eu não trabalho. Isso que eu faço não é trabalho. Não é trabalho, tá bom. Depois, inclusive, falando nisso, eu gostei muito daquele do coeficiente de contribuição para elevar a aposentadoria. Aquela mágica lá, matemática. Não é mágica, é uma brecha, eu gosto muito da... A gente tem que olhar além do óbvio, né? Sim. Isso aí vale a pena explicar mais uma vez, né? Sim, a pessoa passa a vida inteira pagando o INSS no salário mínimo, se aposenta pelo teto, em algumas situações específicas, e isso está lá no canal do YouTube Saiba Direito. Hoje, às 19 horas, a explicação está lá. Aí, ó. E está lá no final do vídeo. Vai até o final e não pule as propagandas. Exato. Tá aí o nosso youtuber. Brincadeira, doutor Guilherme, nosso youtuber aqui. Depois eu vou cobrar lá a monetização também lá do Cobrar, com 7 mil e poucos já inscritos. Olha aí, ó, que maravilha. Nosso youtuber do direito sul-americano, doutor Guilherme Colim. Muito obrigado, doutor Guilherme. Muito obrigado, Cláudio. Um grande abraço.